Bom dia, em primeiro lugar eu queria agradecer o convite, né? É muito prazeroso estar com estudantes de outras áreas. Eu sou uma pessoa que sou muito fã da interdisciplinaridade, né? Então, eu fui convidada para estar aqui. Eu não preparei uma aula, né? Porque depois, quando eu vi o formato, eu vi que era mais algo em torno de um diálogo. E eu não vou dar uma aula de direito aqui, que vocês vão achar chato. E aí eu pensei em alguns pontos fundamentais para abordar aqui. Que bom que vocês já começaram conduzindo essa discussão. Então, só para que eu me apresente, eu sou a professora Duína, sou aqui do CCJ, sou vice-diretora do CCJ, mas eu sou lotada no Departamento de Direito de Santa Rita, onde o professor Marcel também foi professor substituto por um tempo, né? Infelizmente nos deixou, volte, viu? Então, eu sou graduada em Direito, advoguei por muitos anos, então nunca atuei no direito do trabalho, porque não era uma área que eu gostava muito, certo? Mas a gente, no direito, a gente acaba, a base do direito, que envolve direito constitucional, então envolve todo esse estudo também acerca, né, de direitos sociais, obviamente, o direito do trabalho está inserido nisso aí. Então, no tempo que eu advogava, peguei poucas vezes causas trabalhistas, né, quando a gente ainda tinha uma CLT mais forte, né, professor? Isso vem sendo flexibilizado, tem a ver com essa precarização que a gente vai falar hoje. Então, a minha graduação é em Direito, meu mestrado, meu doutorado são em Direito. E, recentemente, eu concluí um outro mestrado em Letras, fazendo justamente, era um sonho antigo que eu tinha de estudar teoria literária. Eu gosto muito de ler, então eu, hoje em dia, sou mestra também em literatura aqui pelo PPGE, certo, gente? Tenho defendido um trabalho voltado para a questão da educação, assim, tem a ver com a educação jurídica mais ampliada, que envolve justamente a interdisciplinaridade. Então, eu atuo nessa pesquisa entre direitos humanos e literatura. E aí, gente, quando vocês me questionam, né, o professor Marcel vai complementar aqui, o que é o direito social, o que são direitos sociais e como é que eles estão inseridos nessa nossa contemporaneidade, acho que foi essa a pergunta, né? Os direitos sociais, eles são direitos que foram sendo construídos, sobretudo, a partir como uma resposta, né, à Revolução Industrial, o que a Revolução Industrial trouxe de precarização daquela relação do trabalho. O trabalho ele passa a ser visto, a partir dessa mecanização, né, da Revolução Industrial, o trabalho passa a ser visto como um produto, né, enfim. E as relações de trabalho eram precarizadas. Todos já estudaram aqui na Revolução Industrial e sabem que até crianças, né, eram ali empregadas em prol do capital. E hoje em dia, e esses direitos sociais, quer dizer, a partir dessa busca de respostas para essa precarização, então a gente no direito começa a entender, né, começa a haver os estudos voltados à chamada teoria dos direitos fundamentais, certo? Então, se a gente for puxar o gancho da Revolução Francesa, qual era o lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade, fraternidade. Então, a teoria dos direitos fundamentais, entre as quais os direitos sociais estão envolvidos, ela pega esse lema, né, dessa tríade aí da Revolução Francesa para estudar as perspectivas dos direitos fundamentais a partir de dimensões ou gerações de direitos. Então, a gente teria a primeira dimensão ou geração. A palavra dimensão ela é até preferível porque geração dá a ideia de que você está passando uma geração substituindo por outra, quando não é isso, eles são complementares. Então, a primeira geração de direitos, ou a primeira dimensão de direitos fundamentais está relacionada justamente à liberdade, os direitos civis, né, os direitos individuais e políticos de liberdade. E vem ali na Revolução Francesa mesmo. Então, em 1789 já houve a publicação de uma carta, né, de direitos fundamentais, que era algo bem metafísico ainda, mas que já foi o início para que houvesse lá na frente a constitucionalização desses direitos. O que significa isso? Significa a inserção
de determinados direitos, como esses que eu falei, os de primeira dimensão, os direitos individuais, né, os direitos de liberdade, nas cartas constitucionais. O que é uma Constituição? Uma Constituição é o documento mais importante de cada Estado. Então, quando você insere determinados direitos na Constituição, que é um documento normativo, o que é que isso significa? Significa que o Estado vai ter que prover aqueles direitos. E aí, porque eu vou chegar nessa questão de como é que se pode, né, garantir. E aí, saindo, complementando essa primeira dimensão de direitos, nós temos uma segunda dimensão de direitos, que são justamente os direitos sociais. Direitos de igualdade, ou seja, liberdade primeiro, aí segundo, igualdade. É quando se começa a olhar o social, é quando começa o capitalismo e a forma como as coisas estavam sendo encaminhadas, isso passou a ser tão nocivo que houve a necessidade de uma proteção da própria sociedade e do próprio capitalismo, né, professor? Da própria concorrência, né? A necessidade que o Estado regulasse. E aí é quando surge o chamado Estado de Bem-Estar Social. Então, a gente tem lá em 1919, na Alemanha, a primeira Constituição, né, que já incorporou esses direitos sociais. E aí, várias outras constituições foram incorporando, inclusive no Brasil, a de 1934, eu acredito que é a primeira que incorpora mesmo direitos sociais. Então, esses direitos sociais, eles estão voltados a quê, gente? Na medida em que você prevê em documentos normativos determinados direitos sociais, você obriga o Estado, você coloca dois papéis à disposição, dois papéis para o Estado. O primeiro é o papel de limitar o próprio poder do Estado, certo? Para que ele não seja invasivo na esfera, ele exerça o seu papel de proteção e não seja invasivo na esfera de direitos das pessoas. E a segunda é justamente esse papel atuante. Então, quando eu falo em direito social, eu tenho que falar necessariamente nesse dever de atuação do Estado, de proteger determinadas situações. E aí eu já volto para isso, a gente chega na terceira dimensão de direitos, que são chamados direitos difusos, de liberdade, igualdade e fraternidade. Está ligado à solidariedade, é algo que se difunde por toda a humanidade. Direito à paz, direito ao meio ambiente saudável, direito à democracia. E aí, se você for para a teoria mesmo, você tem até de sétima dimensão hoje em dia, que envolve até mesmo a questão da tecnologia. Certo? Então, qual é a importância dessa constitucionalização desses direitos? Lá no artigo 6º da Constituição, eu acredito que vocês, não sei se na disciplina chegaram a analisar, junto ao trabalho é um direito social, é o que a Constituição está dizendo que é, certo? Então, juridicamente, eu não tenho como dizer de outra forma. Está no artigo 6º, junto a uns 10 outros direitos que são considerados sociais, como educação, saúde, moradia. Então, esses direitos sociais são direitos mínimos que o Estado precisa assegurar para que nós tenhamos uma existência digna, certo? Dignidade da pessoa humana. Direito social e direito fundamental está ligado a um mínimo existencial para que nós tenhamos uma vida minimamente digna, né? Estou sendo até redundante, mas quando isso está previsto ali, então, veja, a Constituição, como eu falei para vocês, ela é o documento mais importante, o documento normativo, é a lei principal de cada Estado. Então, é a partir da nossa Constituição, trazendo aqui para o Estado brasileiro, que outras leis vão sendo formatadas. Elas não podem fugir daquilo que a Constituição diz. Então, quando a Constituição diz que o trabalho é um direito social, né? E quando ela coloca lá a valorização do trabalho como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, certo? Então, ela está respaldando, ela está colocando o dever do Estado de promover isso. E como é que a gente tem essa promoção? Vamos lá, e a gente tem, além do que está previsto na própria Constituição, aí vai para o artigo 7º, que tem lá os direitos dos trabalhadores, são direitos mínimos das relações de trabalho. Certo? O que é que você tem ali? Proteção contra a despedida arbitrária, proteção em relação a um salário mínimo que a pessoa tem que receber como remuneração do seu trabalho, 13º, férias, FGTS, cada tal. Acho que são 35 incisos sobre direitos dos trabalhadores, tá certo? E aí a Constituição prevê isso, olha, aqui são os direitos, mas você vai ter as leis ordinárias que vão regulamentar. No caso do direito
do trabalho, que é o direito que regulamenta as relações sociais do trabalho, certo? Isso vai estar ali explicando exatamente como é o contrato de trabalho, o que é que tem que conter no contrato de trabalho. Isso tudo para quê, gente? Para a proteção de nós todos que somos trabalhadores. Então, o trabalho é algo que a gente precisa para crescer como ser humano, para manter nossa própria subsistência, né? Para construir, para fazer parte da construção da sociedade. Só que esse direito ele precisa estar protegido, por quê? Porque o capital, certo? Ele não se importa com isso não. Principalmente hoje, se antes a gente tinha o Fordismo, né? Quando a gente teve toda a história do crescimento, da fortalecimento do capital, hoje a gente tem um outro tipo de capitalismo, que é o capitalismo financeiro, que é o direito que se faz pelo dinheiro. E aí isso é o que responde, e isso é o que demonstra como estão precarizadas as relações hoje. Essa coisa de flexibilização tem que ser vista com muito cuidado. Por quê? Porque a flexibilização das relações trabalhistas, que é o que se prega aqui, vai prejudicar sobretudo quem? O trabalhador. Então vamos lá, exemplo. Uber. Começou essa coisa de Uber que não tem mais fim, certo? Mas é necessário que haja uma regulamentação mínima. Por quê? Porque o motorista de Uber, gente, ele, além da força de trabalho dele, certo? Ele está a serviço de uma grande empresa, que é a Uber, certo? Ele está com o seu próprio instrumento de trabalho, velho. Ele quem provê o seu seguro, ele quem provê, deveria, né? Porque a maioria não vai nem pagar, digamos, não vai ter férias, nem 13º, nem vai estar pagando e vai estar se precavendo para a aposentadoria. Então, veja, é uma precarização quando a gente acha, quando as pessoas que conhecem, não, eu tenho a liberdade de dirigir a hora que eu quiser, de fazer o mesmo que eu quiser. Você pode recusar muitas chamadas no Uber, não porque você é expulso do Uber. Eu estou dando um exemplo do Uber, mas há inúmeras plataformas digitais. Então, assim, se a gente pensa que a flexibilização ela veio e ela vai está fazendo parte da nossa evolução, ou da nossa, não vou nem dizer evolução, das nossas transformações enquanto sociedade. Porém, é necessário que haja sempre um Estado para proteger essas relações, porque são direitos sociais, o trabalho é um direito social. E o direito social é justamente esse direito que diz respeito à coletividade, a gente poder agir enquanto pessoa, né, dentro de uma coletividade, construir uma sociedade mais justa, solidária, igualitária, como está lá na Constituição. Então, como é que a gente pode prever isso? É dessa maneira, tendo leis que protejam essas relações trabalhistas dentro desses novos quadros, certo? Ter leis que protejam, por exemplo, a própria questão do teletrabalho, que, sobretudo com a pandemia, veio para ficar, veio para conviver junto com outros tipos de trabalho, só que é necessário que haja uma regulamentação, porque eu não posso ficar escravizada do telefone, de estar ali à disposição. Já tem contratos, na Inglaterra você já tem contratos, que é o zero hour contract, que o trabalhador ele fica à disposição, assim, esperando uma chamada para ser. Esse horário que ele está à disposição não está sendo pago para ele, gente. Isso é uma precarização. Então, como é que se protege isso? Com leis e com a execução dessas leis e com a fiscalização. Daí a importância do direito do trabalho. É o direito do trabalho através dos seus fiscais, através das suas leis, através dos seus juízes, através das ações que chegarão na justiça, que vai poder nos salvar de uma catástrofe total em relação a essa precarização que a gente tem visto, certo? Então, em resumo, eu penso que é isso, eu não sei se acho que eu consegui responder eu falo muito, tá, gente? Mas eu acho que eu consegui responder aí esse primeiro questionamento. E só para fechar essa minha fala aqui, lembrando também que é o direito do trabalho, é um sindicato forte, a gente precisa dos sindicatos, porque são eles que protegem as leis. A gente tem, para além dos sindicatos, a Organização Internacional do Trabalho. Então, o trabalho como direito social, ele precisa estar protegido por esse arcabouço inteiro. Porque senão a gente vai ver algo, como a gente continua vendo, que não era mais para existir, que é encontrar trabalho escravo, análogo à escravidão, em tempos como hoje. Se vocês sabem, existe uma lista suja, que eles chamam, das empresas que praticam, né, trabalhos análogos à escravidão, sobretudo na indústria do moda. Eu já me recuso, né, em determinadas... Enfim, e aí o que é que você encontra? Você tem anualmente aquela lista sendo atualizada. Eu até dei uma olhada antes de ontem, estava dando uma revisada
atualizando, né, e eu vi que são, acho que, 348 empresas no ano de 2024 que estão nessa lista. As primeiras da linha, o que é que vocês imaginam? Agronegócio. Agronegócio. Então, assim, quando a gente pensa nas tecnologias de ponta, né? No iPhone, no teletrabalho, tudo, a gente nunca pode esquecer que lá atrás dessa relação vai ter sempre um trabalho manual. E que se não houver essa proteção, vai ter sempre essa precarização, né, que acaba muitas vezes não sendo enxergada. Daí essa importância de ter um Estado forte nesse sentido de tutelar essas relações de trabalho. Pronto. Senão não deixa a professora falar. Me relembra um pouco a pergunta, se não foi do papel do Estado. Em sociedades com alta índice de como o Estado pode segurar o direito a trabalho? Quero se complementando, reforçando o que o professor Lívia mencionou, inclusive, muito obrigado pela oportunidade de conhecer pessoalmente. A gente não se conhecia, embora fôssemos do mesmo departamento por um tempo. Eu estava lá, eu estive no DCJ como professor substituto, sobre o menino. A gente só se viu lá no grupo do WhatsApp. Eu acho que quando você faz essa pergunta sobre o papel do Estado, a gente pode imaginar que um sentido amplo e um sentido estrito do que é Estado. E o professor Luiz já muito bem colocou que o papel do Estado tange a questão normativa. O Estado tem que positivar normas, regulamentações que prescrevam as condutas intersubjetivas, isto é, os comportamentos entre os sujeitos do todo social, e regular as relações de trabalho. Mas a gente também, hoje em dia, cada vez mais, deve pensar qual é o real papel do Estado enquanto um projeto nesse tipo de relação. Porque, assim, o Estado ele é o garantidor dos direitos, mas ele também vai ter uma função dual de ser aquele que também garante as fragilizações. A precarização do trabalho, a relativização dos direitos trabalhistas, elas não vêm a reboque de uma ilegalidade. Muito pelo contrário. Elas são fruto de uma positivação, de uma institucionalização dessas políticas. Então, quando a gente fala sobre liberalismo, por exemplo, antes do neoliberalismo, você tem a figura do Estado como um limite. O Estado e o mercado eram instituições diferentes, distintas, e que teriam áreas de influência distintas. Mas, com a dimensão da modernidade, a partir do século XVIII em diante, quando eu falo modernidade, a gente está falando sobre capitalismo, essas linhas elas se confundem. E o Estado, ele toma características mercadológicas. E o mercado, ele toma emprestado a força do próprio Estado. E essas coisas vão se misturando. Então, qual é o papel do Estado em uma sociedade com crescente índice de desemprego? Qual é o papel do Estado na configuração dessas relações? Num sentido mais estrito, a gente deve pensar no sentido de proteção. Mas a gente também pode pensar no sentido de por que o Estado promove essas relações? Por que o Estado promove o fortalecimento de um constante e crescente exército de reserva? Acho que vocês já foram apresentados ao conceito de exército de reserva, que são apenas a massa dos desempregados. A massa de desempregados, ela fica ali como sendo essa força de trabalho potencial que ameaça os empregos. Porque se a gente está aqui sempre com medo da degola, né? Eu trabalho em uma instituição privada. Eu posso falar nesse sentido, acho que boa parte das pessoas são trabalhadores em instituições privadas. Quando a gente tem medo da relação da figura do desemprego, isso fragiliza a sua discussão com o seu empregador. Aquela coisa, é o famoso diálogo entre o pescoço e a escada. Vamos deixar que haja diálogo, vamos deixar que haja negociações entre essas partes dessa relação jurídica, contudo, quais são as suas forças nessa relação? Então, qual é o papel do Estado? Eu acho que a gente nós temos que problematizar o Estado não como sendo algo que é ameaçado por esse crescimento do mercado. Mas a gente também problematizar o Estado como sendo intrus, em certa medida, pois ele é cooptado, pois ele é ocupado, pois ele vai ser movido por esses interesses
E ele vai ser ocupado por esses indivíduos. Não é à toa que se forma no nosso imaginário, na nossa crença coletiva, de que o mercado ele é quase como um dado natural. A gente liga a televisão todos os dias, a gente é impactado por visões de mundo de determinada fala que garante direitos trabalhistas, ela vai ser considerada populista. O mercado reagiu mal. Né? O que é o mercado? Eles falam isso como se o mercado fosse uma entidade do mundo natural, né? Como se ele estivesse reagindo a uma coisa do mundo natural, como se fosse uma força gravitacional, dos ventos, das ondas. O que é o mercado? Eu vi um meme esses dias na internet que eu achei muito interessante, que é assim, o empregador e o empregado, e o empregador diz assim, o mercado não quer que a gente aumente seu salário. Aí eles aparecem, o mercado. É o próprio empregador, né? É um senhorzinho branco, assim, velho, repetido, assim, o mercado. Quem é? São eles. Então, um projeto. Existe uma dimensão de um projeto. Quando a gente fala sobre a concatenação de coisas que formam o Estado, na ciência pública superficial, básica, que eu não estudo, mas que a gente estuda no início da graduação de Direito, que vai dizer que o Estado ele é formado por soberania, território e povo. Soberania é esse império do Estado, esse poder público que ele tem, né, de reforçar, de ter um monopólio da força nas relações. O território é a questão do lugar, da geografia. E o povo somos nós. Que pela própria definição do que é povo, é quem dá o poder, mas quem é destituído de poder político. Pois para ser povo, nós precisamos ser destituídos de poder político. Apenas a gente, em tese, legitima aqueles que lá estão. Numa figura muito contratualista, numa forma de se pensar muito contratualista, mas quando a gente fala do pactuar, do contratar, para a gente estar aqui, de fato, livremente contratando, deveríamos estar todos em condições de igualdade. Não estamos. Toda vez que nós fiamos esse contrato para formar essa figura do Estado, nós não estamos contratando numa posição de igualdade. Nós estamos contratando, mais uma vez, nesse diálogo entre o pescoço e a espada, sempre reforçando essa figura de subalternização da trajetória. Então, assim, qual é o papel do Estado? O papel do Estado, num contexto de um deveria ser aquele da garantia dos direitos e da promoção dos direitos sociais, como o professor Vino muito bem colocou. Mas quando a gente fala sobre essas normas de direitos sociais, direitos fundamentais, muitas vezes elas vão ser consideradas pelas doutrinas do direito como sendo normas programáticas, que elas nem precisam ser cumpridas. Isto é, o Estado, ao não garantir trabalho para todos, ele não está incidindo em ilegalidade. Ele tem apenas aquilo como uma espécie de horizonte norteador que ele deve buscar. Só que o problema é que essa busca, muitas vezes ela vai ser cooptada pela fragilização. Olha, os argumentos de fragilização das relações de trabalho, eles vão ter um mote de promoção desses do direito social do trabalho. Tem uma fala de umas 2 semanas atrás do Michel Temer, que ele disse que à época, quando ele promoveu aquela flexibilização da reforma trabalhista, disse, não, a gente estava bem em busca de aumentar os empregos, de aumentar a possibilidade de renda. São ingênuos, né? Não são. Ingênuos somos nós, né? A gente tem que ver a dimensão desse tudo como um projeto. Esses discursos são ocultados. Para dar a sensação de que já estamos aumentando os empregos. Estamos aumentando. Sim, que Que empregos são empregos esses? são esses? O Equador, recentemente, ele zerou os índices de desemprego. Por quê? Porque eles deixaram de compatibilizar os empregos informais. Então, coloca todo mundo como se fosse empregado. E, inclusive, eles reclutaram pessoas em busca de trabalho como sendo empregados. Ou a história do empreendedor, né? Empreendedor. Ele acaba sendo proletário e empreendedor ao mesmo tempo. Empreendedor, assim são as palavras, né? Sim. Empreendedorismo, metas e tal, e para dar aquela sensação de que você é o seu. Sim, não é. Se a gente precisa trabalhar, a gente veja, rico é quem não precisa trabalhar. Nós não somos, não precisa trabalhar. Precisa de salário. É. Então,
Isso vem muito de uma lógica de pensamento individualista, que ela surge com a modernidade, surge com o capitalismo, da individualização das responsabilidades, daquela construção do indivíduo individual, da pessoa própria, que ela vai ser responsável pela sua jornada heróica, que vai levar aquele povo individualmente à glória. Todo mundo em suas jornadas individuais de heroísmo. Isso surge naquela guinada protestante da Europa, do século XVIII, século XIX. Na rua Max Weber vai falar que o espírito do capitalismo reside no protestantismo, de certa maneira. Sim. Então a gente vai ver esse indivíduo que ele produz essa individualidade, e quando ele produz essa individualidade, esse sentido de si, que ele se basta, e ele pode, então ele vai dizer que não apenas está nas minhas mãos, na minha capacidade de trabalho, o sucesso. E não é. Essa é uma grande ficção. É uma grande fantasia que se consolida na forma de positivação de certas normas, como o empreendedorismo, como o regime de trabalho intermitente que você mencionou, American Way of Life. É o American Way of Life. Então, quando a gente pensa no Estado, a gente pensa no povo como componente dessa figura do Estado, a gente deve pensar, então, qual é o papel do Estado enquanto culpa desse cenário onde a gente vive. Ele deve ter um ideal de proposições, mas a gente só consegue, eu acho, provocar, ativar esse lado do Estado se a gente também consegue diagnosticar uma dimensão de responsabilidade do Estado enquanto ausentamento, enquanto ausência. Até porque parte do projeto neoliberal é a retração do Estado a partir da década de 80, da década de 90. Um Estado cada vez não menos presente. Por exemplo, eu gosto de pensar num Estado neoliberal, ele não é mínimo, ele é menos interessado. Sim. Porque ele é muito forte. Não existe garantia de riqueza se não tiver uma polícia poderosíssima. Se não tiver responsabilidade civil e patrimonial poderosíssima. O Estado é muito forte sempre. Ele é apenas pouco interessado em causas sociais. Assim. Então, o papel do Estado qual é? Acho que a gente tem que pensar no papel da sociedade, de forma coletiva, na restauração dessas relações. Ou até, se isso não for possível, pensar em outras relações. O Alexandre fez uma fala no início, sempre brilhante da fala de Alexandre, que ele mencionou ali sobre fazer outra coisa. E fazer outra coisa é uma fala que eu pego de David Graeber, que é um antropólogo que eu gosto muito de trabalhar, que é um anarquista, eu sempre tento fazer uma anarquista. E ele diz: o mundo é apenas aquilo que a gente faz dele, que a gente poderia fazer diferente. Então, uma das discussões que existem é de, por exemplo, a desvinculação do trabalho e da renda. Se a gente está indo para um mundo onde os postos de trabalho para todos é uma realidade cada vez mais impossível, até por causa da mecanização, então talvez a gente esteja diante de um futuro onde a gente precise pensar, desvincular trabalho e renda. De fato, todas as pessoas terem direito à sua renda, claro, à subsistência, isso não ser necessariamente relacionado ao trabalho. Talvez esse seja o caminho que o marxismo propôs, no momento de pensar nas tecnologias como sendo arrebatadoras dessas responsabilidades. Então, assim, eu respondo sua pergunta sem responder nada. Né? Apenas fazendo novas outras várias perguntas. Eu tenho uma pergunta. Marcel, professor William, veja, tem um teórico nosso de direito, o Mascaro, eminentemente marxista, e ele vai dizer no livro, mas enfim, é um dos primeiros livros dele, fora da filosofia do direito, propriamente dito, que é o clássico dele lá, né? O Sociologia do Direito, que é outro livro que ele tem também importante, mas ele vai dizer Estado e Política, na forma do capital. Ele vai dizer o seguinte, que o capital, o Estado, ele tem um papel determinante na organização da estrutura capitalista. Ele não é 100% subordinado ao capitalismo, mas ele tem um papel decisivo no sentido de organizar os interesses do capital. Né? Então, a minha pergunta é, como é que a gente fala, é bem provocativa mesmo, eu sou bacharel em Direito, fui aluno desse rapaz, então é bem provocativo. Como é que a gente fala desse negócio de direito como algo que organiza a sociedade? Eu estou falando mesmo para provocar, né? Se a gente vê o direito legitimando a injustiça, o direito sustentando, e aí é para os dois, essas bases que colocam a gente, por exemplo, aqui dentro de uma sala como essa, que nesse momento está com dinheiro contingenciado nas universidades,
E que se a gente quer gravar um troço aqui, a gente, no bom sentido do troço, né? É coisa de baiano, se a gente quer gravar um evento como esse, a gente precisa comprar a câmera nossa. Porque a gente não tem estrutura na universidade que banque. Né? Então, como é que a gente pode acreditar nesse direito? A palavra é essa mesmo, acreditar no sentido de crença. Como é que a gente pode colocar? Será que não é isso que está fazendo a extrema-direita avançar? Porque, de fato, ela percebeu que não dá para acreditar nisso e está querendo impor uma outra coisa? Claro que não é melhor do que a gente quer, mas eu quero dizer que ela está usando isso como recurso para explicar e justificar a sua presença tão forte. Porque meu pai, que nunca foi nazista, não conhece nem o que é nazismo, antes de morrer, afinava com essa galera, embora fosse conservador. Por quê? Sabe, a pergunta que eu faço, por que meu pai, que nunca, nem sabe que diabo é nazismo, não sei o quê, me criou feliz e tudo mais, um cara que eu admiro, que é conservador em costumes, mas nunca vi meu pai fazendo, e agora está tão afinado com essas ideias. E a gente tem altos debates e tudo mais. Onde que está? Eu sei que não tem função, mas é provocativo, né? Mas veja, e aí já junta essa sua pergunta, essa sua reflexão, né? Já complementa também a questão de como o Estado deve, como promover, né, o trabalho numa sociedade de desemprego. A meu ver, tudo depende da educação, capacitação, educação. Se houvesse investimentos, né, em políticas públicas mesmo, maiores na capacitação da educação, a gente vai ter possibilidade de formar pessoas mais aptas para trabalhos, para resistir. Veja, eu acho que passa por capacitação e resistência. E a resistência passa por isso aqui, que você tem que comprar, eu, professora, tenho que comprar mangueira lá do CCJ, porque senão não tem água no jardim. Eu, professora, tenho que comprar, eu, diretora, tenho que comprar espelho, porque não tem luz estudante. Falando das besteiras, isso é resistência. Eu, professora de Direito, levo para a sala de aula livros de literatura, por exemplo, para tentar formar aqueles juristas do futuro que tomarão as decisões e que precisam ter mentes mais abertas e precisam ser mais empáticos com as situações que ocorrem na nossa realidade e que não estão dentro das molduras legais. Porque a lei, ela é nua e crua. Ela vai estar sempre atrasada. O fato social, ele está acontecendo todos os dias. A lei é feita por quem? E aí isso passa por um processo. Quando a gente pensa no processo de educação e de capacitação, a gente vai ver a importância do voto. Porque quem é que está fazendo as leis, minha gente? Quem são? Eu vou contar. Quem são os homens que estão fazendo as leis? Que hoje a gente já tem, felizmente, né, mais mulheres na política, mais pessoas negras, mais pessoas trans, enfim. Mas vejam, quando a gente não tem isso, essas leis serão feitas por quem? E para quem? Então, esses grupos de pressão, que somos nós também, e são das diversas camadas da sociedade, certo? Esses grupos, nós, enquanto grupos de pressão, nós fazemos resistência. Eu costumo ser otimista nesse sentido, porque se eu não for, eu vou sair da sala de aula. Se eu não for, se eu não acreditar que aquilo que eu estou lecionando, e que é, como você disse, concordo plenamente, o direito é muito conservador, é muito careta, certo? E você, se você não trouxer outras visões, não procurar trazer uma formação mais humanizada para essa galera que vai fazer as leis, que vai tomar as decisões, que vai dar a última palavra, estou pensando aqui já em nível de STF, certo? Do que pode ou não funcionar no país. Então, se eu não acreditar que eu posso mudar isso, então eu preciso desistir. Então, eu penso que tudo isso passa por resistência. Resistência a partir do momento que eu estou lecionando, resistência a partir do momento que eu estou provocando os meus estudantes a pensar, resistência a partir do momento que toda mudança ela é bem-vinda no dia a dia. Assim, trabalho de formiguinha. Às vezes a gente desanima mesmo. Quando eu chego e vejo alunos, né, que conhecem a lei, já alunos mais, sei lá, oitavo período, que conhecem as leis e que às vezes têm concepções, sabe, que a gente fica sem acreditar, né, ou que usa, vamos lá, dar aquele exemplo da questão da liberdade de expressão, que foi algo muito utilizado no último governo para legitimar discursos de ódio. Porque foi isso que foi feito.
E aí você vê, mas está no direito, mas está previsto, mas a Constituição diz, a pessoa não conhece nem a Constituição. Quer derrubar o STF pela liberdade de expressão. Oi? Meu amigo, é ele quem garante isso, sabia não, é? Sabe, assim, como a gente viu pessoas de outras gerações que vivenciaram a ditadura e que estavam ali defendendo. Então, assim, é um movimento cívico, mas, a meu ver, passa por um movimento de muita desinformação. Então, a meu ver, passa pela educação. Essa resistência. A educação de eu entender como é que o Estado deve promover. A educação de que muitos que vão sair daqui, pode ser que vão para a política, pode ser que vão para a educação mesmo. Que vão... Então, são essas mudanças que a gente vai fazendo. O fortalecimento de organizações paraestatais, não, assim, em bom sentido, né? De organizações que busquem efetivar determinados direitos. Então, tudo passa por isso, por políticas públicas que busquem promover trabalho, gente. Porque quando começou o Bolsa Família, que foi muita crítica, ninguém vai trabalhar mais. Que foi o que a Alemanha desde sempre teve programas sociais. Lá as pessoas nascem e já começam a receber um valor até os 18 anos. Mas há uma promoção de empregos, porque a pessoa tem orgulho de deixar de receber aquilo ali. É claro que vai ter uma parcela que não, que quer ficar na maciota. Mas como é que eu conserto isso? Com fiscalização. Claro que agora está ruim por outras questões, a Europa está empolvorosa, né? A gente sabe, guerra, tudo, enfim. Mas, se não for educação, eu não vejo outra saída. Eu concordo no livro da professora Luína, pensando até do ponto de vista burguesiano, assim, de campos sociais. Esqueci de mencionar, meu doutorado ele é em sociologia, estou fazendo doutorado em sociologia, eu acredito profundamente na interdisciplinaridade. E ele fala, quando ele menciona os campos sociais, ele vai dizer que a sociedade é fracionada, dividida em certos campos. O judiciário é um deles. Ele é um campo formado por pessoas que têm um hábito daquele campo, têm um vocabulário, têm uma cultura daquele campo. Que é uma cultura que está afinada, sim, com esses interesses justamente das elites financeiras brasileiras. Então, mais uma vez, qual é o papel do Estado, por consequente, do direito? Eu acho que a gente tem que passar. O Alexandre falou dele ser um provocador, e ele falou no início da aula assim, eu dava aula, eu chegava só com caneta piloto, assim, para escrever no quadro, e como é que eu dava aula? Com alunos como você, que chegavam fazendo provocações. É o que permite a gente desenvolver. E com esse tipo de provocação, a gente tem que pensar assim, como é que eu posso dizer? A limitação que a gente tem enquanto... Vou ser bem sincero aqui, que eu digo para os meus alunos de teoria do direito no período. Obrigado. A gente tem que sair da romantização do direito como sendo o limite da barbárie. O direito vai salvar a sociedade, o direito vai proteger a sociedade, o direito ele vai... Não vai. Porque não é o papel dele. O direito não tem olhos para enxergar o bem. O direito ele não tem olhos para enxergar o bom. O direito ele não consegue nem enxergar o justo. O direito ele vai ter uma miopia narcísica e só enxerga aquilo que ele enxerga. Ele só enxerga o binômio da legalidade, como o professor Rubinho colocou. Esse código de legal e de ilegal. É isso que o direito faz. E essa visão do que é legal e do que é ilegal, ela não é diagnosticada pelo tempo, o certo, o justo. Ela é pela realidade do fato social verificável. Então a escravidão, como o Alexandre colocou, já foi legalizada no Brasil, pois aquele é um fato social determinante, o direito apenas espelha aquele fato social verificável. Então o direito ele sempre vem, como o Doriano colocou, o direito ele é atrasado, porque ele vem a reboque da sociedade, não o contrário. O direito não moraliza a sociedade. O direito não vai nos salvar. Nós podemos salvar o direito. Essa é a diferença. Nós podemos salvar o direito, pois nós podemos fazer a sociedade diferentemente para que esse direito espelhe uma sociedade feita diferentemente. E aí, Domina colocou uma coisa aqui perfeita, a educação. Eu invoquei essa fala do campo, né, do Bourdieu, imaginando o campo do judiciário, mas vai existir um outro campo, que é o campo acadêmico, que tem seus problemas, tem suas questões, tem seus elitismos, tem seus afinamentos com a elite financeira do Brasil. Mas ainda assim a gente pode ver que aqui
no campo da academia, vocês têm, principalmente o pessoal que está aqui na rede pública, acho que eminentemente na rede pública, vocês podem dizer que vocês têm um único acesso ao trabalho não alienado, que é o do professor. Eu digo não alienado porque ele ainda não está totalmente subordinado ao mercado. Isso, ela não vai ensinar nunca. Entende? Nessa disciplina eu tenho lutado para mostrar isso. Né? Se a gente não enfrentar, o Bob, um liberal, já no final da vida, Bob escreveu um livro que é Democracia. Que foi um discurso dele, na verdade, não é um livro, foi um discurso. E virou livro. Quando você começa a ler o livro de Bob, você ele vai negar a democracia. Ele começa a trazer toda a luta dele, mostrando como a democracia, como ela vai sofrendo ao longo dessa história dele. E no final ele diz assim, mas a gente precisa insistir na democracia. Né? Eu radicalizo um pouco isso, uma outra democracia. Né? Uma outra democracia que não seja essa, que fique na mão exclusivamente de políticos, né? Que a sociedade tenha efetivamente participação e que não seja meramente do voto, porque o voto é importante, é uma conquista da sociedade, mas ele não dá conta por si só do enfrentamento. Nós vimos uma presidenta ser, e aqui eu não estou dizendo que não pode ter erros e críticas à ex-presidenta Dilma, ser empichada, sem que a gente fosse para a rua e dizer, não, peraí, vocês estão inventando história para empichar alguém. Não, tanto que ela foi aceitada, tanto que ela, enfim, mas entenda, a gente ficou passiva ao processo. Era a primeira mulher presidente da nossa história, dentro de uma sociedade, foi a primeira mulher a instituir a Comissão da Verdade de forma veemente. Foi empichada em uma das razões, foi essa, porque queria enfrentar o que aconteceu, porque ninguém enfrentou na história desse país o que a ditadura fez, ela tentou enfrentar. Obviamente que qualquer governo tem suas contradições, tem seus problemas. E Dilma foi empichada e a gente ficou parado. Eu disse, mas a gente não vai fazer nada. Né? E o resultado a gente viu qual foi o posterior. Né? Nessa época eu estava entrando no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Foi a pior fase da gente dentro do Instituto Federal. Os mais velhos dizem para a gente, olha, a gente está vendo quando o Temer assume e começa logo de imediato a cortar. Então eu acho que essa é a questão. A gente não pode terceirizar para a política, no sentido de partido, a decisão desse processo de resistência. Né? Porque eu digo que o direito é conservador, e a senhora falou dos alunos, no Uniesc, na FED, é que a gente via claramente os caras falando coisas absurdas, e dizia assim, não acredito que está falando isso. Teve um dia que eu disse assim, não, então faz o seguinte, acaba com tudo que é público. E vamos ver o que a iniciativa privada vai fazer o que vocês querem. Né? Acaba com tudo. Porque chega uma hora que eu perdi a paciência. Não, vamos acabar mesmo. Vamos acabar com universidade pública, com escola pública, com a polícia. Com todos os problemas da polícia. Né? Eu inclusive, sou favorável ao fim da polícia militar e tudo, mas acaba com o sistema de segurança. Quem vai fazer? A iniciativa privada? Para quem? Essa maluquice que a gente está inserindo. Né? E a gente tem um bocado de jovem transitando, inclusive aqui dentro da nossa universidade, defendendo essa maluquice. Então, a gente precisa ter um divisor de águas urgentemente. Nós não estamos falando, a gente está falando de garantir a existência ou não da sociedade a médio e longo prazo. Então, um limite ambiental, limite social. A barbárie está instituída, a gente ainda tem ilhas de não barbárie. Mas a barbárie não é instituída. Eu morei no Pará por 10 anos, sabe quanto? Tinha uma lista de quanto custava a morte de outras pessoas. Um professor custava 50, à época, 50 reais. Nós não valemos nada, até eu morrer assassinado. Um político a depender do quadro cargo, 1.000, 5.000. Isso rolava tranquilamente na sociedade. Mas se isso não é barbárie, eu não sei lá o que é barbárie. Entende? E a gente está falando do Brasil porque a gente está falando do nosso lugar. Sim. Mas isso não é um privilégio nosso. E hoje os nossos trabalhos cada vez mais precarizados. Né? Você tem alta tecnologia na plataforma, trabalho intelectual altíssimo, e na ponta para operacionalizar, e você tem trabalho manual pesadíssimo e precaríssimo, um motoboy, por exemplo. E a gente não discute essa relação, a gente está achando que não existe mais trabalho manual. Quando ele está lá na ponta invisibilizado. Invisibilizado. E é mais grave ainda, porque aí quando
é preciso voltar os olhares para isso, né? Exato. Me desculpe, eu falo assim, porque eu falo demais também, mas siga lá, professor. Por favor, não sou Todos eu. nós falamos demais. Minha esposa, que ela é psicanalista, ela diz: ó, toda profissão é sintoma. Então, se a gente está aqui falando, é porque nós são nossas questões. Né? São nossas questões. Mas você mencionou isso aí, Alexandre. A gente está vivenciando um mundo onde a gente está acreditando que a inteligência artificial e novas tecnologias viriam para nos fazer as coisas básicas para a gente poder se dedicar ao sublime. Pelo contrário, agora a gente tem inteligência artificial fazendo música e a gente cada vez mais construindo música. Então, assim, essa lógica é uma lógica de subalternização que ela não vai ser reformada a partir de legislações e de mecanismos institucionais governamentais. Porque a tendência é que eles reforcem essas configurações. Está na gente. Até porque todo grande enfrentamento, inclusive os direitos sociais, eles não nascem com uma iniciativa estatal. Pelo contrário, são pressões da sociedade, organizada ou desorganizadamente, que pressiona aquela realidade e a modifica. Eu gosto de mencionar para os alunos, quando a gente fala sobre direito trabalhista, que se diz, né? O pai da CLT foi Getúlio Vargas. Os pais da CLT foram os movimentos anarquistas de 1917, as grandes greves. Tanto quanto ele apenas deu uma canetada. Mas essa canetada só veio a partir de um intenso movimento social que modificou. Que o mesmo pode ser feito. Intensa movimentação social, um intenso despertar. E aí, para que haja esse despertar, para que haja essa organização, a gente precisa desse espaço conhecido. Eu acho que um exemplo grande disso dia está muito nessa vibe conformista, da gente está conformado com tudo que está acontecendo. A gente não tem essa experiência, como você comentou, de que eles têm umas ideias meio bitoladas, mas eles têm a esperança de que aquilo vai acontecer, eles têm paixão e eles lutam para que aquilo vai acontecer, mesmo que seja de forma extrema. Isso não acontece na resistência. Tipo, por exemplo, a gente está o tempo inteiro, e é uma reclamação viável, obviamente, reclamando do preço do RU. Algo, eu digo assim, de dia a dia. Porque eu não vou falar de grandes lutas que a gente, né? Mas do preço do RU. Ninguém vai nas ruas, ninguém faz uma pressão. Não existe mais você fazer uma pressão social para que ocorra alguma mudança, sabe? E aí é muito disso, eu acho que muito legal, porque é algo todo dia a dia. Os estudantes, todo mundo jovem, não tem essa... Como é que não tocou fogo ali? Não, na frente da reitoria, assim, toca fogo. Ainda está gravando. Vamos ver. Às vezes eu não percebo. Bom dia. É que eu só queria comentar que eu acho muito interessante vocês trarem essa fala para cá, porque nessa disciplina a gente fala muito sobre a precarização do trabalho do professor. E principalmente o pedagogo, porque o pedagogo não é nem profissão, sabe? Então eu acho que é muito interessante a gente comentar sobre isso aqui, sobre o trabalho no geral, muito pela questão de não ficar no conformismo. Porque, pensando historicamente, a primeira revolução assim, dos trabalhadores que realmente teve impacto foi a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, inclusive, foi ela que trouxe o termo esquerda e direita. Porque aí na esquerda ficavam as pessoas que eram um pouquinho mais em se desvio o povão, e na direita ficava só a galera que era rica mesmo. E todos eles se uniram naquela época para lutar contra um sistema que a gente estava fazendo bem para a sociedade francesa. Aí, tendo isso em vista, às vezes é muito desanimador como não existe um movimento tão grande para mudar a estrutura do país. Porque, querendo ou não adianta ter uma manifestação grande em São Paulo, uma no Rio de Janeiro e ficar por isso mesmo. Para ter uma revolução no Brasil contra, por exemplo, um sistema de trabalho que não está funcionando, ou contra alguma política que não tem realmente o social, tem que se ter esse movimento de realmente da massa se juntar, da galera falar, não, vamos para rua, vamos atrás. Porque não pode ser um negócio pequeno. Porque o poder é muito centralizado. Ele é muito centralizado. Fica nos políticos, fica na galera que é empresário, só que não é empresário que ganha, sei lá, 100 mil. Às vezes é empresário que ganha milhões. É empresário, na realidade, às vezes. São os empresários que ganham milhões. O poder está centralizado com eles. E eles não são mais de 2.000 pessoas. É um público pequeno. Só que como eles têm o poder, eles ficam acima. Aí fica sempre aquela questão que como é que 2.000 pessoas conseguem controlar um país que tem mais de bilhões de habitantes.
Eu não sei isso, não tem como saber. Então fica muito questionamento. Se for a China, né, a gente vai dizer que sim, bilhões, né? Bilhão. Aí fica esse questionamento, a gente, é muito esquisito como se não há essa informação do próprio brasileiro de saber a posição que ele está. Porque a gente é colocado nessa posição não porque a gente quer, mas é porque o sistema é assim. A gente não está na posição do trabalhador ou da pessoa desempregada que morre, vai louca atrás de emprego porque a gente quer. Porque se a gente não tem um trabalho, a gente não come. Entende? Então, além disso, também tem a situação que eu sinto que realmente o direito é muito conservador, não só por causa de tipo das normas e tal, mas assim por causa de quem frequenta. Porque não é todo mundo que vai fazer direito, como por exemplo, querer trabalhar no direito social, ou querer trabalhar em causas organizadas, alguma coisa assim. Não é todo mundo que vai. Não é todo mundo que vai com essa visão de realmente ajudar, de ser um advogado ou trabalhar no direito para ajudar. Muita gente vai pela grana, muita gente vai porque quer defender alguma coisa específica, entendeu? Então eu sinto que, no geral, é isso. Para o brasileiro, falta ele entender o lugar que ele está sendo colocado, obrigatoriamente, porque não é por escolha. Cabe ele entender que ele tem que se lutar contra o que é imposto a ele, sem nem perguntar, sem nem questionar. E cabe, por exemplo, ao direito, eu não sei se... Isso é realmente, eu falo super pessoal, porque eu não sei nada de direito. Mas eu não sei se poderia caber alguma coisa dentro do direito que faça com que as pessoas entendam que eles estão falando absurdo em sala de aula. E eu tenho certeza que essas coisas que o professor falou, que ele dizia que eu escutava absurdo sobre, inclusive, privatização, com certeza isso é de universidade pública. Como é que na UFPB, que faz direito, fala que o certo é privatizar tudo? Tu na universidade pública, e tu teve que lutar numa vaga pública para conseguir ter acesso a esse conhecimento. Entende? Basicamente é isso. Eu volto ao ponto que eu falei. Tudo passa pela educação. Não é que a educação, não é que assim, você dando essa educação, você vai mudar a cabeça de todo mundo. Mas você vai pelo menos tentar trazer esse conhecimento. E essa educação, ela não pode começar na universidade. As pessoas que chegam na universidade, sobretudo na universidade pública, elas já precisam ter uma noção mínima de certas coisas que a gente não está vendo mais nas escolas. Por quê? Porque as escolas estão voltadas para o Enem apenas, e não para educar. Porque as escolas agora, as pessoas querem só fazer medicina, porque abriram milhares de cursos de medicina e todo mundo só vai estudar aquilo. Não porque tem a vocação para ser médico, mas porque medicina dá dinheiro. Entende? Então, assim, falando do meu lugar, que é o lugar do direito, se eu for pensar de alguns anos para cá, algumas modificações positivas, tá, que aconteceram dentro do sistema de justiça mesmo. Vamos lá para o direito de família. O que é que você tem no direito de família hoje em dia? Você tem já, dentro dos fóruns e dos tribunais, profissionais de outras áreas que vão tentar ali, vamos supor, resolver uma situação para que não chegue a ser necessário que o juiz que dê aquela sentença determinando, olha, uma causa relacionada à guarda de filho, por exemplo, ou à violência familiar, certo? Então, se você constrói um acordo, aquilo ali, você consegue, a efetividade daquilo é maior, muitas vezes, do que você cumprir, porque o juiz está determinando, porque ninguém conseguiu chegar no acordo. Mas como é que você constrói esse acordo? Nem sempre vai ser só pelo talento do juiz, certo? Mas você vai ter outros profissionais, você vai ter um assistente social, você vai ter um psicólogo, você vai ter até gente que faz aquelas coisas de constelação familiar, certo? Você vai ter, que tem na justiça. Pedagogo. E você vai ter o pedagogo, certo? Então, isso, gente, acaba transformando, veja, os próprios profissionais do direito. Entende? Então, assim, por isso que dentro do meu lugar, onde eu estou, onde eu leciono, a minha experiência que eu venho acompanhando, o que eu percebo é isso, é você mostrar as diversas faces do direito. Direito está onde está a sociedade. Onde tem sociedade, tem direito, a máxima de Upiano, né? Então, assim, eu não posso pensar num direito desvinculado da sociedade.
que isso, quando o direito ele surge enquanto ciência, né, ele procura-se essa desvinculação, né, para mostrar que o direito é norma. Ok, o direito é norma, mas ele não é só norma, o direito é fato, valor e norma. E aí, para você pensar no direito concatenado com a sociedade, você precisa ter pessoas que também estão se formando, no sentido de adquirindo uma capacitação, uma formação multidisciplinar. Então, eu, por exemplo, eu sou muito crítica em relação a gente que entra para lecionar direito. Eu não tenho nenhuma noção de pedagogia, eu nunca tive uma disciplina de pedagogia. Quando um juiz ele passa um concurso, antes dele entrar, ele tem que fazer um treinamento de, sei lá, 2, 3 meses, sabe? A gente, quando entra para lecionar em outras áreas que não seja pedagogia, não tem treinamento não, minha gente. Vai tu mesmo do jeito que tu sabe. E veja, eu estou ali, quando eu entrei, eu me sentia uma advogada que estava ensinando. Mas eu não era uma professora ainda. E é necessário que eu tenha essa capacitação, porque é necessário que eu tenha essa visão dos meus alunos. Então, vocês que são da pedagogia têm um papel importantíssimo nessa discussão que a gente está tendo aqui hoje, nessa discussão de resistência. Entendeu? Porque não é aqui, é lá atrás, é na escola. Isso que eu tenho visto está sendo algo muito nocivo. Eu já percebia isso. Eu tenho um filho só e quando ele começou na escola, porque a escola só falava de biblioteca, de livros, de leitura, tem que estimular a leitura. Eu, aquela mãe chata, né, cheguei na escola e disse, cadê a biblioteca? Não tinha livro. Mas como é que vocês falam o tempo todo em estimular a leitura se vocês não têm uma biblioteca dentro da escola? Como é que vocês querem estimular que os alunos leiam? Porque não é ler mesmo, ler de tudo, gente. Ler de gibi a filosofia, tem que ler. Para abrir a cabeça. Porque senão a gente fica automatizado ali. O senhor Alexandre falou aí da história do seu pai, né? Quantos idosos a gente vê hoje só replicando aquelas coisas? Nem lê, gente. Não lê. Eu recebi uma mensagem há 2 anos de uma pessoa da família, idosa também. Ele simplesmente mandou essa mensagem, assim, ele não leu até o final, que era esculhambando a universidade pública. Que tem povo de cabelo azul, que fumava maconha, que não queria nada comigo. Aí ele mandou para mim. Aí eu não acreditei naquilo, eu falei, mentira, né? Aí eu respirei, porque se eu respondesse na hora, eu ia acabar piorando a situação. Respirei uns 2 dias e fiz um textão, educando eles, dizendo, olha, como você me manda esse tipo de texto? Eu sou uma professora da universidade pública. Eu fiz graduação na universidade pública, eu fiz pós-graduação na universidade pública, eu sou professora da universidade pública, eu lhe garanto que está aqui nesse texto, não é verdade. E aí eu saí desconstruindo aquilo. Ele passou uns 6 meses construindo comigo, pedindo desculpa, não sei o quê. Mas vejam, é complexo, porque essas pessoas elas não leem, mas é um processo também que é novo, né, professor Alexandre? As pessoas não param mais para ler, é muita informação e pouco conhecimento. E assim, como é que a gente vai quebrar isso? A gente está aprendendo ainda, né? Mas o caminho, pelo menos o que a gente conhece, é esse o da educação, que a gente precisa tocar nas feridas, né? Precisa fazer isso, porque se a gente não resistir dessa forma, eu não tenho outra forma de resistência, enquanto professora, não. Vocês, enquanto estudantes, têm como resistir aqui no RU, vão atrás, façam, entendeu? Mobilizem-se. Porque funciona. Agora, eu também não sei se essa desmobilização ela piorou com a Covid, né? Com esse isolamento. Eu sinto muita apatia também dos alunos, e não só eu, muitos professores se queixam. Eu acho que isso também tem pertinência com esse período tão nefasto que a gente passou, né? Da pandemia, e que a gente teve que reaprender uma série de coisas. Então, eu acho que é por aí. Sabe, os alunos de direito, lá no curso em Santa Rita, sobretudo, a gente tem muitos projetos de extensão, isso é uma coisa muito importante. Porque o projeto de extensão, ele pula os mundos da universidade, né? Você sai daqui para você fazer esse diálogo com a sociedade. Então, por exemplo,
Lá, eu acho que dos 18 projetos, foram 18 projetos de extensão aprovados, lá no curso lotado. Desses 18, 14 com bolsa. Então, isso é bem significativo. Projetos que envolvem questões relacionadas à loucura e cidadania, contra a coisa manicômio. E manicômio. Projetos dentro das prisões, certo? Então, quando você tem um estudante de... Como é teu nome? Jean, quando você tem estudantes de direito envolvidos com essas questões desde o início, você tem ali a esperança de estar formando pessoas que terão a chance de ter tido esse conhecimento, percebe? Não apenas dogmático ali, certo? Da coisa como eu falei, da norma apenas, mas daquela norma aplicada à sociedade. Então, você tem pessoas que vão para as prisões, que vão para questões relacionadas à violência contra a mulher, certo? Que trabalham com questões de gênero, raça, enfim. Então, você tem aquilo ali vivenciado no dia a dia, na prática, nessas extensões, né, que fazem parte desse diálogo da universidade comum. Isso é muito importante.